Todo bicho quer brincar, mas é hora de mamar. Mamãe bicho tem paciência e não cansa de chamar. Diz que se passar da hora o bichinho vai chorar. Macaquinho vem pra cá, tá na hora de mamar. Macaquinho já mamou tudo que tinha pra mamar. Mas estou vendo no muro um gatinho angorá. Ei gatinho vem pra cá, tá na hora de mamar. Todo bicho quer brincar, mas é hora de mamar. Olá, seja muito bem-vindo ao programa de TV da revista Partes, uma publicação da Câmara Municipal de São Paulo. Em destaque, os assuntos que são importantes para a nossa cidade e para todos os paulistanos. Hoje vamos falar de uma reportagem que conta um pouco da Lei 16.161, de autoria dos vereadores Aurélio Nomura e Patrícia Bezerra, do PSDB, e também da vereadora Edir Salles, do PSD, e que garante a amamentação em estabelecimentos comerciais, culturais, recreativos ou de prestação de serviço público ou privado. Essa lei foi sancionada pelo prefeito Fernando Haddad em abril deste ano. E para falarmos do processo de pesquisa e apuração da matéria, eu recebo Fausto Salvadori, jornalista que assina a matéria da revista Partes sobre aleitamento materno. Fausto, obrigada por mais uma participação aqui no programa. Obrigado, Carol. Vamos começar falando um pouquinho desse processo, né? Como vocês chegaram nessa reportagem? Teve alguma situação que te motivou? A gente começou a pensar na reportagem a partir da sanção da lei feita pelo prefeito Fernando Haddad nesse ano. E é uma lei importante, apesar de tratar de algo tão natural que é a amamentação, mas ela garante que nenhuma mulher seja discriminada ao amamentar em público. E é algo importante você pensar que, por exemplo, nos Estados Unidos tem alguns estados onde amamentar em público é proibido. Então pode parecer algo não necessário, né? Para que você vai criar uma lei que deixa a mulher amamentar? Mas é preciso, nesse caso, porque se não fizer isso, as mulheres podem sofrer discriminação, como aconteceu em alguns episódios. E vocês conheceram alguém que tenha passado por isso? A gente entrevistou a mulher que deu origem a essa lei. O nome dela é Giovana, ela foi vítima de uma discriminação no Sesc Belenzinho em 2013. Ela foi impedida de amamentar no espaço destinado para as crianças mesmo. E foi a partir daí, desse episódio, que as mães se mobilizaram, criaram um mamaço, um evento em protesto. E esse evento chamou a atenção dos vereadores aqui da Câmara e a partir daí que foi criada essa lei que foi sancionada agora em abril. E agora nós vamos ver um trecho do bate-papo do Fausto com a Giovana. Eu estava com a Sofia no espaço de brincar, que é um espaço destinado, né, para as crianças de até 6 anos de idade. E ela brincando, estava eu, 2 amigas e uma amiguinha dela. E ela pediu em um determinado momento que queria mamar, estava cansada, estava com soninho. E naturalmente eu, né, baixei a blusa e dei o mamar para ela. Como agora? Como agora. E naquele mesmo momento veio uma monitora dizendo que ali não era permitido amamentar, que existia uma sala de amamentação. E eu fiquei assim, né, sem ação na hora, eu não entendi o motivo da proibição. Veio uma sequência assim, de respostas, para mim, muito sem sentido, né? A primeira delas foi que outras crianças poderiam ficar olhando e sentir vontade de mamar. Não entendi, porque eu falei, não tinha nenhuma criança naquele momento e eu achei estranho. Depois ela falou que outros adultos já tinham se sentido constrangidos ao ver uma mãe amamentar. Eu estava tão indignada, Fausto, que à noite eu fiz um desabafo na minha página pessoal, né, do Facebook, e muito surpresa que muita gente se solidarizou. Aí eu acabei conhecendo muitas mães que também passaram pelo mesmo, e aí foi uma enxurrada de mensagens de apoio. Olha, a Giovana não ficou muito convencida não, né, Fausto, com as justificativas dos seguranças. Não tinha nenhuma justificativa. Você vê claramente que a pessoa que proibiu, ela começou a improvisar. Não pode porque não pode, mas por que não pode? Porque pode incomodar alguém, porque alguém já viu. Não tinha uma motivação clara, né? É algo que me incomoda, é engraçado, é natural, mas como tudo que é natural,
A gente já está tão afastado da natureza na nossa vida no dia a dia, que as coisas mais naturais passam a incomodar as pessoas, né? E não sabe nem por que incomoda. Eles chegaram até a falar que tinha uma sala especial, né, para amamentação. A sala continua até hoje, tem uma sala de amamentação, mas não é obrigatório o uso dela. Só para a mãe que por algum motivo preferir usar essa sala, né? Mas não deixou de ser obrigatório com a aprovação da lei. Tem mães que não ligam de amamentar em qualquer lugar, né? Tem outras que ficam com um pouco de vergonha. Isso é natural até de algumas mães. É natural, mas é complicado você pensar, porque o que os médicos dizem, qual é a hora de amamentar o bebê? É a hora que o bebê quer o leite. Então, se ela tiver essa vergonha, pode ser prejudicial para o bebê, porque o bebê tem que esperar a hora dela encontrar um lugar privado, um carro, um banheiro para poder amamentar. Então, essa é algo complicado, porque a hora de mamar, os médicos dizem, é a hora que o bebê decide, não a mãe. E Fausto, a Giovana expôs toda essa situação no Facebook, né? Como é que foi a repercussão disso? A repercussão foi grande. Ela expôs numa terça ou quarta-feira. Já no domingo, havia sido organizado um grande evento pelo Facebook de mamaço, que reuniu algumas dezenas de mulheres que foram até o Sesc Belenzinho com seus filhos no colo e deram de mamar na frente de todo mundo, que era para mostrar que de peito aberto, que as mulheres tinham sim direito de amamentar o filho quando o filho quisesse, sem sofrer qualquer constrangimento por causa disso. Olha, a própria Giovana não acreditava que as redes sociais pudessem ter tanta força para repercutir esse assunto em tantos lugares. Acompanhe. Teve a repercussão e do apoio, mas eu também recebi muitas críticas. As pessoas que criticavam você falavam o quê? Vários absurdos, né? Sempre no tom machista de que era preciso sim ir para um lugar reservado, que a amamentação é uma coisa muito íntima e que não pode ser feita em público, de que eu deveria, se não tivesse lugar, que eu fosse para um carro, amamentar dentro do carro. E a pior delas, talvez, assim, de que mulheres, né? Eu não gostaria que meu marido visse uma outra mãe amamentando. O Sesc me respondeu por escrito, dizendo que foi um equívoco, que foi uma falha de comunicação da funcionária deles, de que não era o procedimento deles proibirem, e que sim, existia a sala de amamentação, caso uma mãe que se sentisse envergonhada, né? Porque acontece também, tem aquelas mais reservadas, que existia aquela sala, mas que a partir daquele momento do mamaço eles alterariam a orientação para os funcionários. No primeiro momento, eu fiquei feliz pela lei, né? Fiquei assim curiosa também por saber que foi um vereador, o vereador Aurélio Nomura, né, um homem, ter criado o projeto de lei. E a princípio eu gostaria que não precisasse, né, de uma lei, seria bom, mas partindo do princípio de que existe esse tabu, o falso moralismo tão forte, eu fico sim muito feliz. Olha, pelo que a gente viu, o retorno foi bastante positivo em relação ao Facebook, né? As redes sociais, elas têm se tornado grandes aliadas nesses casos, né, Fausto? Todo o movimento surgiu das redes sociais e a partir daí começou a ir para o mundo analógico, né? E o final feliz de todo esse movimento foi quando os vereadores da Câmara criaram essa lei, que a partir daí qualquer estabelecimento que impediu a mãe de amamentar o seu filho pode ser multado. Olha, nem todos os retornos foram positivos, né? Como a gente observou, que a Giovana até falou. Tem alguns casos bem absurdos, né? É engraçado que muitas mulheres ficaram contra ela, né? Entre as próprias mulheres, muitas não aceitam ainda essa questão de amamentar em público e acham que a mulher deveria se esconder, né? Tem dificuldade de lidar com a própria noção de liberdade, de maternidade como algo aberto, que não tem que ser restringido, né? A Giovana comentou que muitas mulheres não querem que os maridos, né, vejam outras mulheres amamentando. Isso realmente é um absurdo. Esses maridos têm problemas e essas mulheres mais ainda, né? É absurdo isso, né? Uma coisa tão natural. Elas já devem ter passado por isso com os filhos delas, não dá para entender, né? Um pensamento desses. Então, a pessoa, o que eu imagino, a pessoa se sente tão violentada, mas ela acaba incorporando a lógica de quem a violentou, né?
já que eu tenho vergonha de amamentar, de me sentir constrangida, que todas se sintam constrangidas também, né? E tem algo que é colocado, a Giovana coloca em alguns momentos, e alguns médicos também, ninguém fica tão chocado quando vê os seios das mulheres nas capas de revistas masculinas, no carnaval. Parece que quando esse seio está direcionado ao olhar masculino e de alguma maneira com uma finalidade econômica, de ganhar dinheiro, de excitar, aí as pessoas aceitam mais. Quando é o seio desprovido de questões econômicas ou sexuais, parece que choca mais, né? Que é engraçado, né? A gente está com uma visão muito deturpada da natureza, da gente, dos nossos corpos, né? É demais. Fausto, eu tô adorando o papo, mas a gente tem que dar uma rápida parada no programa e já voltamos com mais bastidores das grandes reportagens da Apartes. Fique com a gente. Olá, estamos de volta com o programa de TV da revista Apartes, uma publicação da Câmara Municipal de São Paulo. Hoje falando da lei que garante a amamentação em espaços públicos ou privados. Comigo aqui no estúdio, o jornalista Fausto Salvadori, que assina a matéria da revista Apartes. Fausto, você visitou, né, o banco de leite do Hospital Municipal de Ermelino Matarazzo. Conta como foi essa experiência. Foi bem bacana. Um dos motivos de visitar o banco é porque, além dessa lei que você mencionou, também tem uma outra lei criada pelo vereador Toninho Paiva, que obriga a instalação de banco de leite ou de estruturas semelhantes em cada uma das maternidades de São Paulo. E ali foi muito emocionante conhecer a maternidade, até porque tem a ala dos prematuros, né? São bebês bem pequenos, muitos deles não têm condições de receber o leite materno. E as próprias mães, por toda a tensão, o estresse de ter passado pelo fato de ter um parto prematuro, às vezes o leite delas por algum momento seca. Então, por tudo isso, é preciso que as crianças tenham que se alimentar com o banco de leite. Para vocês saberem como funciona esse banco de leite, nós vamos ver um trecho dos bastidores da visita. Aqui é a entrada do banco de leite, da unidade neonatal, e nesse corredor é o alojamento conjunto. Então aqui as mães que estão com seus bebês, que já têm acesso fácil para o banco de leite, e a neonatal também, elas já têm acesso fácil. Então aqui é a recepção do banco de leite. Quando nós chegamos da visita domiciliar, o leite vem na caixa térmica, mantendo o controle de temperatura, ele é higienizado e nós guardamos lá na sala de pasteurização. Aí ele vem para esse resfriador e faz o choque térmico. Aí em 15 minutos ele tem que cair em 5 graus, para eu manter as propriedades da pasteurização e a qualidade do leite. Agora, essa hora, 3 e pouco, ela vai descongelar o leite que já está pasteurizado, que já está liberado para o consumo, que tem a ver prescrição médica. Hoje a gente tem 6 bebês que vão receber o leite. Aí eu tenho uma planilha com o volume de cada bebê e com o horário das mamadas. E esse leite, depois que descongelou, ele dura 24 horas, sob refrigeração. Então ele vai ficar na outra geladeira, esperando o horário da mamada do bebê para ser distribuído. É outra etapa. Até chegar lá no nosso pequeno paciente. É assim, 5 ml, 3 ml, aí o bebê tá com a sondinha orogástrica, aí põe uma seringa, e quando você coloca o leite, ele vai descendo por causa do peristaltismo da parte intestinal do bebê, do estômago. Então ele vai descendo de gotinha, assim, devagarinho, naturalmente. A gente não vai injetar, né, o leite. Ele vai descer conforme o peristaltismo mesmo do bebê. A gente viu que o banco de leite ele é muito organizado, né, Fausto? E a médica doutora falou que o leite ele só dura 24 horas? Só dura 24 horas depois que ele é congelado, né? Se a mãe ela retira o leite em casa e coloca no freezer, ele pode durar até uma semana, né, que é o tempo que ela tem para levar esse leite no banco, ou que o banco envia o serviço que busca esse leite na casa dela. Uma vez pasteurizado e congelado dentro das próprias instalações do banco de leite, ele pode durar até 6 meses, foi o que os médicos disseram. E você já é pai, Fausto? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. E qual foi a emoção de ver esses bebezinhos prematuros? É bonito, mas é triste também, dá uma aflição, porque eles são muito pequenos, né? E um dos bebês, a gente viu ele sendo amamentado por uma sonda, que ele não podia naquele momento receber o peito da mãe. Dá uma aflição você ver a sonda sendo colocada dentro
da garganta do bebê, de gotinha em gotinha. E você vê que eles têm muito cuidado ali dentro, né? Essa doutora que deu entrevista, ela atua há mais de 10 anos nessa área, mas toda vez que fala dos bebês prematuros, ela se emociona. Os olhos dela ficam molhados, assim. É muito emocionante, né? Foi o que você falou antes, muitos bebês dependem desse leite, né? Porque a própria mãe não tem leite, pela atenção por tudo que ela passou. E é uma questão a ser levada em conta, porque muitos bebês não têm acesso ao leite materno porque não existe em quantidade suficiente. Em São Paulo, uma estimativa mais ou menos de que o leite materno que existe nas redes só consegue atender a 1/3 dos bebês. Pouco, né? Mais ou menos 2/3 não têm acesso ao leite de mãe, que é o leite que realmente eles precisariam tomar. E vamos acompanhar mais um trecho dos bastidores para saber quem pode doar e quais são os benefícios. A mãe que doa é aquela que está amamentando, seu bebê saudável, né? Uma mãe saudável também. Ela tem as sorologias negativas, a gente precisa colher os exames, considera os exames do pré-natal e atualiza também os exames sorológicos dela. Então, é uma mãe saudável, uma mãe que não tem vícios, uma mãe que está bem, né? Seu bebê está crescendo, está em desenvolvimento e ela tem um excedente na produção láctea. No começo da amamentação, realmente elas têm uma produção maior do que o bebê precisa. E conforme o bebê vai mamando, a produção vai se ajustando às necessidades do bebê. Mas a gente tem algumas mães que essa produção é sempre acima daquilo que o bebê precisa. Mas a gente também sabe que aquela mãe que começa a tirar leite e amamentar o bebê, ela vai sempre ter uma maior produção láctea. Porque o leite, assim, produz quanto mais retira, mais leite produz. Então, se eu tiver uma mãe que começou a tirar logo no início, ela provavelmente vai ter uma produção maior também. E quando ela retira o leite, não vai faltar para o bebê. Isso é importante, porque algumas mães ficam preocupadas que vai faltar leite para o seu bebê. Mas ela vai tirar assim, o seu bebê mamou, está bem, e ela tem outra mama que está vazando leite. Aí ela retira. E ela percebe que assim, quanto mais ela tirar, na outra mamada ela tem que tirar de novo. Ela recupera melhor pós-parto, ela diminui o sangramento pós-parto, ela também protege de câncer de mama, protege das doenças, de algumas doenças do sangramento pós-parto, né? O leite materno é um alimento completo, fornece um crescimento adequado, protege das doenças e das infecções. Eu acho que esse fator proteção das doenças é o principal, né? Ele protege de alergias, protege de outras doenças no futuro também. E ele tem uma imunidade maior. Então, a gente tem uma criança que fica mais protegida das doenças, mas também vai ser um adulto mais saudável. Como a doutora falou, o leite materno, né? A amamentação, ela traz benefícios não só para os bebês, mas também para as mães, né? Que doam esse leite, que amamentam os seus bebês. Fausto, o leite materno, ele é realmente o alimento mais completo para um bebê? É o que os médicos dizem. Inclusive, ele é um leite que eles falam que é um alimento vivo. Ele vai mudando ao longo do desenvolvimento do bebê e ele muda, inclusive, em cada mamada. O leite que o bebê começa a tomar no começo da mamada é um leite com mais proteínas. Quando chega no final, já é um leite com mais gordura. Já é refeição, já é sobremesa, tudo no alimento só. E não tem nem uma fórmula em pó, nem um leite em pó que tem as mesmas propriedades, né? Que se igualaria ao leite materno. Não tem como ser, não tem um produto que ele consiga mudar quando você toma. Isso é algo que só um ser vivo pode fazer, né? Então, é algo que a ciência vem descobrindo nos últimos anos, né? O médico que eu entrevistei, o Dr. Moisés Chinsinski, ele comentou que quando ele fez residência médica, já se recomendava desmamar o bebê a partir do 2º mês. Com 4 meses já estava almoçando e jantando. E isso foi um dos grandes erros que a medicina cometeu, que cada vez mais vem se voltando para a origem, né? Se descobrindo que não tem nada melhor do que a natureza, que a melhor maneira da mãe cuidar do seu filho é com o que ela tem dentro do corpo dela já. Existe uma idade limite que a mãe pode amamentar ou enquanto a criança quiser pode dar o leite materno? O que falam é que assim, 6 meses é o aleitamento exclusivo, o bebê deve tomar só leite materno. Entre 6 meses e 1 ano, o leite continua sendo o alimento principal. Se complementa com papinhas, com suco. De 1 a 2 anos, ainda é um alimento importante. A partir daí, você começa a introduzir os alimentos salgados, a criança já pode comer mais ou menos a mesma coisa que os adultos comem, mas ainda é recomendável manter o leite. A partir dos 2 anos é quando a criança já não tem mais que tomar o leite, mas mesmo isso é algo que não precisa ser tirado, você não vai mais mamar.
o que os médicos dizem, a partir de 2 anos, mãe e bebê decidem o momento de parar. Eu até lembro, quando minhas filhas mais novas, às vezes questionavam muito. A minha caçula mamou até os 3 anos, né? E muita tia, muita avó falava que era errado, não, que a criança está fazendo o peito de bico, que é um apego da mãe que não quer cortar o vínculo com o filho. Os médicos dizem que é natural, não tem nenhum problema se a criança quiser continuar mamando um pouco até os 3 anos, que esse vínculo entre mãe e filha também é importante. E naturalmente, mãe e filha vão escolher na hora de parar. E é o mais correto, né? Não desmamar a criança antes da criança querer parar. É a criança que decide, né? Criança e mãe juntas vão decidindo. Exatamente. Olha, nós vamos para mais um intervalo e já voltamos com os bastidores das grandes reportagens da revista Partes. Fique com a gente. Olá, de volta com o programa da Partes. Hoje recebo o jornalista Fausto Salvadori, que fez uma reportagem da Lei 16.161, de autoria dos vereadores Aurélio Nomura e Patrícia Bezerra, do PSDB, e também da vereadora Edir Salles, do PSD, e que garante a amamentação em estabelecimentos comerciais, culturais, recreativos ou de prestação de serviço, público ou privado. Lembrando que essa lei foi sancionada pelo prefeito Fernando Haddad em abril deste ano. Fausto, uma das grandes dúvidas, né, eu acho que de todas as mães, é em relação à doação do leite. Como funciona, né? Quem pode doar, quem pode pegar esse leite? O que os médicos, os especialistas dizem é que qualquer mãe saudável que esteja amamentando pode doar. As limitações seriam só de acordo com alguns remédios que a mãe poderia estar tomando, ou se ela está produzindo pouco, até para o filho dela, mas se ela estiver amamentando e estiver saudável, ela pode doar. E ela doando um pouco mais, né, o excedente, o corpo dela já começa a produzir o excedente também, já para fazer a doação. É bom para a mãe, porque evita que o leite empedre dentro do seio, né? E é fundamental para os bebês prematuros dos hospitais, que eles precisam muito desse leite. E falta muito leite nos bancos de leite do Brasil ainda. Foi o que a doutora falou, né? Quanto mais a mãe tira o leite, mais ela produz. Mais ela vai ter para o filho dela e para os filhos de outras pessoas que precisam desse leite. Vamos saber um pouquinho mais. Veja nos bastidores da reportagem da Partes. A mãe, ela entra em contato por telefone. A gente também tem um e-mail, que a gente tem mães que também entram em contato por e-mail, a gente responde o e-mail e ela entra em contato por telefone. Em cada hospital ou tem um geral da cidade? Então, tem um geral da rede de banco de leite e nós estamos cadastrados. Então, se ela for na região, ela entra no banco de leite aqui da região e entra em contato conosco. Se ela morar em outra região de São Paulo, aí ela entra em contato com o banco de leite mais próximo da casa dela. Mesmo se ela ligar para nós e nós não atendemos, a gente vai ver o banco de leite mais próximo e indicar para ela. Então, a mãe retira o leite no seu domicílio, ordenha manual, né? Ela vai higienizar as mãos, vai pôr um gorro, uma máscara, retirar o leite no ambiente limpo, assim, um lugar adequado, né, sem as pessoas junto. E ela, assim que ela retira o leite no frasco, ela já congela imediatamente. E a gente fornece os frascos para as várias retiradas que ela fizer, para um frasco para cada dia. A gente realiza a visita domiciliar. Então essa mãe entra em contato conosco, ou é a mãe que ganhou o bebê aqui, ou é a mãe que sabe do banco de leite por outras pessoas, ou pela televisão, ou pela internet também. E ela entra em contato, a gente faz um cadastro e vai na casa da mãe. Ela não precisa sair para doar o leite. Então a gente leva os frascos esterilizados aqui no nosso centro de materiais. E ela utiliza esse frasco para doar o leite, congela na casa dela. E a gente volta na casa dela para transportar esse leite doado, sob congelamento, mantendo as condições, né, de temperatura, para ele poder ser pasteurizado no banco de leite. Pelo que vimos, é muito fácil doar o leite materno, não tem nenhum segredo, né, Fausto? Inclusive eles doam os frascos esterilizados, a mãe pode congelar em casa e o serviço de banco de leite busca na casa dela esse leite para ser utilizado depois para os bebês. Seria muito bom se as mães que podem fizessem a doação. É como doação de sangue, né? É uma coisa
é muito importante que se faça para ajudar as outras pessoas que precisam, né? Você falou que eles retiram, né, o leite na casa das mães. Eles fazem entrega também, tipo delivery? Eles pegam o leite e levam para alguma mãe que não tem leite para dar para o bebê? Não, porque o principal alvo, público-alvo desse leite são os bebês prematuros. E esses bebês ficam nos hospitais. Então, gera o local onde esse leite tem que ser consumido é os hospitais, que são onde estão esses bebês. E Fausto, a gente está chegando no finalzinho do programa já. Que lição você tirou dessa experiência, né? No banco de leite, com a Giovana? Eu fiquei bastante impressionado com toda essa questão da doação de leite e desejando que no próximo filho que eu venha a ter ainda, eu gostaria que a minha esposa tivesse bastante saúde para poder doar não só para o meu filho, quanto para o filho de outras pessoas também, através dos bancos de leite. Ainda pensa em ter mais um? Sim. Filho é sempre bom. Fausto, muito obrigada por mais uma participação aqui no programa. Obrigado, Carol. Olha, e o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode acessar todo o material da revista Partes na internet. Acesse câmara.sp.gov.br e entre no link da revista Partes. Obrigada pela companhia e até a próxima edição do programa da revista Partes Grandes Reportagens. Tchau!